Olha eu aqui de novo. Eu sou brasileiro, eu não desisto. Essa porra cai, eu levanto. Cai, eu levanto. Ediel, bem-vindo, Ediel. Pois é, esse negócio cai, eu levanto. Aliás, Ediel, até eu tinha ficado de responder para você a questão dos 15 minutos, né? Vou já falar então. Que eu acabei esquecendo. Essa questão dos 15 minutos, né? A questão 7.2, acho que havia concluído, né? Falei todo sobre ela. Olha só, a gente vai começar a questão seguinte. Essa questão, o professor Kleber Barros, é porque a internet hoje está pior do que nunca. Então a gente vai tentando como dá. Mas o Ediel havia perguntado o seguinte, né? Os 15 minutos do intervalo para a mulher, né? O que acontece, Ediel? Isso aí está previsto no artigo 384, é o intervalo específico e especial para a mulher. É que esse artigo 384, ele está no capítulo da CLT que trata da proteção ao trabalho da mulher, tá? Que é o seguinte, entre o término da jornada normal e o começo da jornada extraordinária, tem que haver um intervalo de 15 minutos. Se não houver, esse intervalo terá que ser pago como hora extra. Cai na regra geral que a gente comentou há pouco. O intervalo trabalhado é pago como hora extra, inclusive esse de 15 minutos. Mas ele é só para a mulher. Durante muito tempo, questionou-se se ele ainda seria válido, né? Porque é uma regra diferenciada para a mulher. Passo assim, 41010059, tá? O telefone do curso é 41010059, tá? Até a musiquinha é assim, o telefone é 41010059. Pois é. Os roteiros eu coloquei no começo da transmissão aqui, na primeira parte, tá? Deixei a imagem focada, mas eu sempre coloco o roteiro no Instagram, coloco antes da transmissão, eu coloquei no Instagram, no Face e no Twitter, tá? No Instagram, o meu Instagram é AD Cursos e Concursos, né? No Face é Aldemiro Dantas, né? Aldemiro Dantas JR, é lá que coloco. Olha, até ontem havia vaga, não tinha muita não, mas acho que tem sim, acho que hoje não esgotou não, eu acho que esgota essa semana, mas acho que não esgotou ainda não. Pois bem, mas olha só, voltando à pergunta lá, o questionamento do Ediel, o que acontece? Perguntava-se se esse artigo 384, como é um intervalo só para a mulher, ainda estaria válido, seria válido, teria sido recepcionado, eu não sei, pode ser, isso aí, se teria sido recebido pela Constituição, né? Muita gente dizia que não, porque não, isso na verdade seria uma discriminação em relação aos homens, no privilégio das mulheres e tal. Quando foi em 2004, tá, o TST disse, vale. Essa regra é regra de proteção, ela tem uma razão de ser própria, né? É a questão da recuperação orgânica, a mulher precisa desse tempo a mais, é a questão da jornada dupla da mulher, porque ela ainda vai ter os afazeres em casa, que ainda é assim na nossa sociedade. Então, resumindo, o TST disse, vale ter esse intervalo para a mulher. Só que aí, o que aconteceu? Começou a haver pedido de homens, empregados homens, dizendo, olha, eu também quero, se mulher tem, eu também quero esses 15 minutos. E o TST, depois de uma vacilação inicial, disse não, isso aí é só para mulher e está no capítulo especial de proteção ao trabalho da mulher. Pois bem, houve uma ADIM, foi ADIM? Não, houve um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal, tá? Uma empresa qualquer questionou, dizendo que essa interpretação dada pelo TST seria inconstitucional por diferenciar em função do sexo, tá? Mas o Supremo, né, o Supremo no ano passado, né, disse que isso aí vale, tá? O Supremo disse, esse dispositivo foi sim recepcionado pela Constituição e ele ainda vale só para as mulheres. Então, moral da história, Ediel, sua pergunta. A mulher, quando ela faz horas extras, ao término da jornada normal, né, e até o começo da jornada extra, ela tem que ter 15 minutos de intervalo. Não tendo, esses 15 minutos serão pagos como horas extras, tá bom? É isso aí, basicamente. Pois bem, voltando para as questões, mas olha, os amigos que estão chegando agora, por favor, compartilhe, né? Porque a gente saiu e voltou, compartilhe com seus amigos, chame seus seguidores, e você que está aqui a convite de alguém, se ainda não me segue, me siga, @Aldemiro Dantas, tá? Que a gente vai, todo dia vai sempre fazendo uma coisinha. Alguns dias até 2 transmissões como foi hoje, né? Mas geralmente é uma por dia, 2 é um tempo meio escasso.
Pois bem, muito obrigado. Obrigado, Alice, obrigado, Vilma, por compartilhar, muito obrigado. Bri Montenegro, muito obrigado. Obrigado quem está compartilhando. Olha só, eu agradeço, Paulo Vitor, pela presença. Mas olha só, então, a questão 7.5 do exame 16, olha a aplicação prática que a gente acabou de comentar, de que só vale a redução no intervalo mediante a autorização do Ministério do Trabalho, que vai fiscalizar refeitório e vai fiscalizar se não há regime de horas extras, né? Vilma, Wilma, tá, desculpa, então, tá bom, Wilma, desculpa. Olha só, a questão 7.5 do exame 16 disse assim: as sociedades empresárias alfa e beta que atuam no ramo hoteleiro foram fiscalizadas pela autoridade competente e multadas porque concediam intervalo de 30 minutos para refeição aos empregados que tinham carga horária e trabalho superior a 6 horas diárias. Só para lembrar, vimos há pouco, artigo 7.1, no mínimo 1 hora de intervalo, né? E eles só tinham 30 minutos. Pois bem, ambas recorreram administrativamente da multa aplicada, sendo que a sociedade empresária Alfa alegou e comprovou que a redução da pausa alimentar havia sido acertada em acordo individual feito diretamente com todos os empregados. Não vale, só para lembrar, nem por norma coletiva vale, só vale se for autorizado pelo Ministério do Trabalho. E a sociedade empresária Beta alegou e comprovou que a redução havia sido autorizada pela Superintendência Regional do Trabalho. Está aí, é o órgão local do Ministério do Trabalho, esse vale. De acordo com a Constituição, a CLT e o entendimento simulado pelo TST, assinale a afirmativa correta. Letra A. As duas sociedades empresárias estão erradas, pois o intervalo mínimo a ser respeitado seria de 1 hora, de 1 hora para refeição e descanso. Posso sim, com certeza, já falo, tá? Letra B. Está errado, né? Porque, na verdade, a alfa está errada, que fez a acordo individual, mas a beta está correta porque ela foi autorizada pelo órgão do Ministério do Trabalho, pela Superintendência Regional do Trabalho. A letra B diz assim: a sociedade empresária beta não deveria ser multada, pois a autoridade administrativa autorizou, no seu caso, a redução do intervalo. Correto, né? O Ministério do Trabalho, pela sua Superintendência Regional, autorizou. É exatamente isso que é necessário. Súmula 437, está no artigo 71, parágrafo 1º, e está na súmula 437 do TST. Nesse caso, vale a redução do intervalo. Bacana? Letra B, C. A letra B está correta. A letra C diz assim: as duas sociedades empresárias estão corretas. Não. A alfa está errada, a beta está correta, né? Letra D. A sociedade empresária alfa não deveria ser multada. Deveria sim, porque ela não foi autorizada pelo órgão do Ministério do Trabalho, tá? Olha, a questão da jornada britânica, já eu falo, tá? Só um instantinho eu falo. A questão penúltima, que era a questão 75, a questão 75, eu tenho aqui, ele já pegou, tá aqui, ele tomou um gole, mas ele deixou aqui, tá aqui, ó. Ele deixou aqui para mim, ele tomou quase toda a minha água, mas deixou um pouco. A questão 73 do exame 11, diz assim: Marco Aurélio é a jornada do advogado. Porra, travou de novo, pelo amor de Deus. E é só fazendo careta que essa porra trava, ó. Voltou. Opa, olha aí. Pô, mas tá muito ruim essa internet. Eu não vou enrolar muito não, porque senão não vou conseguir terminar. Já faz uns 30 minutos mais ou menos, Natália. Mas olha só. Não, isso não. Se fosse de clube, seria do Mengão. Mas vamos lá. Então tá. O Marco Aurélio, que é advogado, então rege a jornada do advogado, né? O Estatuto da OAB, a Lei 8906/94, isso aí está no artigo 20, tá? Diz assim: Marco Aurélio é advogado empregado em a escritório de advocacia com CTPS assinada, tendo acertado na contratação a dedicação exclusiva. Num determinado mês, Marco cumpriu jornada de segunda a sexta-feira, das 12 às 21 horas, com intervalo de 1 hora para a refeição, né? Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Olha só, sobre a jornada do advogado, a jornada dele é de 4 horas por dia, 20 horas por semana. Mas pode ser aumentada essa jornada ou por norma coletiva, ou se for, e a norma coletiva aumenta para qualquer limite até 8 horas por dia,
ou se for ajustada a dedicação exclusiva. Se for dedicação exclusiva, automaticamente serão 8 horas por dia, 40 horas por semana. Isso que a Natália falou aí. E é o caso, né? No caso da 20 por semana é o normal, né? 20 horas, 4 por dia, 20 por semana, quer dizer, de segunda a sexta. Mas se for ajustada a dedicação exclusiva, e na questão diz que foi, aí passa para 8 horas por dia, 40 horas por semana, tá? E o advogado empregado, ele tem outras peculiaridades. Por exemplo, o adicional noturno para os trabalhadores urbanos em geral, tá no artigo 7.3 da CLT, a hora noturna vai das 22 horas de um dia até às 5 horas da manhã do dia seguinte. O adicional é de no mínimo 20%, tá? Só que o trabalhador urbano, a hora noturna dele é reduzida, ela tem 52 minutos e 30 segundos. Para o advogado, tudo isso é diferente. Primeiro, para o advogado, a jornada noturna vai das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Começa mais cedo, portanto, tá? O trabalhador urbano começa às 22, o advogado começa às 20. O adicional noturno do advogado, ele é de no mínimo 25% e não 20%, como os empregados urbanos, tá? Mas, por outro lado, o advogado, a hora noturna dele não é reduzida, ela tem 60 minutos mesmos, não tem 52 minutos e meio, beleza? Tá? Com isso dá pra gente tratar da questão. Olha lá, Marco Aurélio é advogado empregado, tem dedicação exclusiva, 8 horas por dia, e ele cumpre a jornada das 12 às 21 com intervalo de 1 hora. Lembrando que o intervalo não é contado na jornada, né? Então, 12 às 21 dá 9 horas, menos 1 de intervalo, ele trabalhava 8 horas por dia, portanto não tinha hora extra, mas tinha hora noturna, ele trabalhava até 21 horas, a hora noturna do advogado começa às 20, então das 20 às 21, quer dizer, 1 hora por dia, hora noturna do Marco Aurélio, tá? Então, nas questões, diz assim, cadê? A letra A, não haverá, nas alternativas, né? Não haverá hora extra, se houver hora extra 100%, né? O adicional noturno é 25%. Diz assim, a letra A, não haverá pagamento de adicional noturno, errado, tá? Porque a jornada não passou de 22 horas, errado. Para o trabalhador urbano seria isso, mas para o advogado é depois das 20, e a jornada dele foi até 21. Letra B, Marco tem direito ao adicional noturno de 25% sobre a jornada compreendida entre 20 e 21 horas. Correto. A partir das 20, para o advogado empregado, já é hora noturna. É isso aí, beleza, haverá sim. Wilma, né? Wilma Peixoto. Letra B está correta. Letra C, Marco tem direito a hora extra. Não tem, porque ele trabalha 8 horas por dia e é dedicação exclusiva. Então, não há horas extras, né? Ainda na letra C, sendo assim reputadas as que ultrapassam a 4ª hora diária. Não, né? Como no caso dele a dedicação exclusiva, seria só a que ultrapassasse a 8ª. Com acréscimo de 50%, também não. Se ele tivesse hora extra, seria 100% de acréscimo e não apenas 50%, tá? E a letra D diz assim, Marco tem direito adicional noturno de 20% sobre a jornada compreendida entre 20 e 21 horas. O que está errado aí é o percentual, né? Entre 20 e 21 mesmo, tá certo. Mas o que está errado é o percentual, é de 25% e não de 20%. Opa, muito obrigado, Ilma. Obrigado mesmo. Então, nessa questão 73 do exame 11, do exame X, a letra B é que responde. Bacana? E olha, não esqueci ainda do negócio da jornada britânica. Já eu falo, tá? Só um instantinho. É que essa hora toca o intervalo, o alarme aqui. Eu não sei se aparece a vocês, mas no meu celular fica um alarme que eu esqueço de desligar todo dia. A questão 73 do exame 17 diz assim, Lúcio, olha, importante essa aí, hein? Gente, pessoal do AD, hoje nós não falamos sobre isso aí, importante, hein? Lúcio foi do penúltimo exame da ordem. Lúcio é enfermeiro no hospital e após cumprir seu expediente normal de 8 horas de serviço, tratando os pacientes enfermos, recebe solicitação para prosseguir no trabalho, realizando hora extra. Lúcio se nega, afirmando que a prorrogação não foi autorizada pelo órgão competente do Ministério do Trabalho e do Emprego. Diante desse impasse e de acordo com a CLT, marque a afirmativa correta. Olha só, aqui precisa de uma explicação um pouquinho maior. O que acontece?
As horas extras, em geral, dependem de acordo escrito entre empregado e empregador, tá? No artigo 59 da CLT. O empregado não é obrigado a trabalhar em horas extras, a não ser que ele concorde. Essa é a regra, tá? No artigo 61, no entanto, no artigo 61, existem 3 exceções. Existem 3 casos em que a empresa pode determinar as horas extras. Aí o empregado tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele estará incidindo em falta. Se ele não cumprir sem motivo, ele estará incidindo em falta. Essas 3 situações foram assim: quando houver serviço inadiável, serviço cuja inexecução, serviço que, se não for feito, vai causar prejuízo manifesto para o empregador, ou se for caso de força maior, tá? Olha, eu peço licença, amigo, eu não vou agora me alongar em cada um desses casos, porque eu vou falar sobre hora extra, mas não agora, tá? Tô só narrando que, em regra, as horas extras dependem de acordo, mas excepcionalmente, nesses 3 casos do artigo 61, elas podem ser impostas pelo empregador, e aí o empregado tem que cumprir. A não ser que ele tenha um motivo justificado, ele tem que cumprir, senão ele vai incidir em falta. Pois bem, eu falei do artigo 59, que prevê o acordo, falei do artigo 61, que diz os casos que a empresa pode impor. Agora o artigo 60. O artigo 60 é o que vai responder essa questão. Olha só, o empregado que trabalha em atividade insalubre, ora, a exposição ao agente insalubre é prejudicial à saúde, por isso que é insalubre, né? Então, para esse empregado trabalhar mais tempo do que a jornada normal, só se for autorizado pelo Ministério do Trabalho. Porque o que o Ministério do Trabalho vai autorizar? Vai verificar? Vai verificar qual é a consequência. Aqui tá dando umas travadinhas, mas assim, pontuais, e continua. Olha só, o Ministério do Trabalho vai examinar qual é a consequência dessa jornada mais extensa, tá? Ou seja, por exemplo, o empregado trabalha no local muito barulhento, 120 decibéis, né? O Ministério do Trabalho não vai autorizar a prorrogação da jornada. Por quê? Porque o empregado trabalhar com 120 decibéis, em um mês ele está com perda auditiva, ele está surdo, está começando a ficar surdo. E não adianta depois ele trabalhar, ou tirar folga, ou trabalhar menos, que ele vai continuar surdo, ele não recupera mais, tá? Travou, sai, entra, em geral resolve. Quer dizer, é por isso que o artigo 60 diz assim: o empregado que trabalha em atividade insalubre, qualquer prorrogação só se for autorizada pelo Ministério do Trabalho. Qualquer prorrogação, tá? E aí perda auditiva, isso você não recupera mais, quer dizer, ele trabalha mais que o normal, perda auditiva irrecuperável. O empregado trabalha em contato com agente cancerígeno, o Ministério do Trabalho não vai autorizar ele prorrogar porque ele vai pegar câncer, isso é irreversível, né? Enfim, mas a dúvida que surgiu foi quando fosse compensação de jornada. Será que precisa dessa autorização para ajustar compensação de jornada? Porque olha lá, na compensação vai haver prorrogação, não é verdade? Na compensação tem dias em que o empregado trabalha mais do que o normal, prorrogação. Mas nos outros dias ele trabalha menos, então na média ele não tem hora extra. Será que precisa? O TST andou vacilando. O TST primeiro trouxe a súmula 349 dizendo não precisa da autorização do Ministério do Trabalho, tá? Então, para compensar, o empregado que trabalha em atividade insalubre não precisa de autorização do Ministério do Trabalho. Mas o TST foi muito criticado, porque não faz sentido. Veja esse exemplo, eu acabei de falar do sujeito exposto a ruído muito alto. Ora, ele trabalha um mês exposto a 120 decibéis. Ainda que ele folgue no mês seguinte ou folgue na semana seguinte, não interessa. Isso que ele trabalhou a mais vai gerar perda auditiva e ele não vai recuperar mais. Quer dizer, compensar não vai adiantar nada. Ele vai ter a perda auditiva, tá? Então, depois de ser muito criticado, o TST cancelou a súmula 349. Então, hoje vale direto o que está na lei. Quaisquer prorrogações, sejam horas extras, seja compensação de jornada, é necessária a autorização do Ministério do Trabalho, que vai examinar qual é o tipo de agente insalubre, ok? Exatamente, se ele trabalhar mais do que... Porque assim, o limite para ele trabalhar com 85 decibéis é de 8 horas por dia. Se ele trabalhar, colocar no limite 85 decibéis, tá?
que acho que se duvidar é menos barulho do que o que eu faço falando em sala de aula. Então, se ele trabalhar com 85 decibéis, ele no máximo pode trabalhar 8 horas por dia. Se ele trabalhar 10, ainda que depois ele trabalhe menos, ele vai ter perda auditiva. É por isso que não pode, é por isso que o Ministério do Trabalho precisa avaliar qual é o agente insalubre e aí autoriza ou não. Pois bem, no caso específico do enfermeiro, na questão, o Lúcio é enfermeiro e ele trata com os pacientes enfermos, né? Ele sabe que eu falo alto pra caramba, a Laura também. Enfim, o que acontece? Um hospital, né, quem trata com os doentes enfermos, bom, isso é verdade, sou obrigado a concordar. No hospital, exatamente quem trata com os enfermos trabalha em ambiente salubre. Então, é por isso que o Lúcio, que é um cara antenado, né? O Lúcio é antenado, ele disse olha, eu não posso fazer hora extra porque o Ministério do Trabalho não autorizou. Ele está certo, ele só pode fazer hora extra se autorizado pelo Ministério do Trabalho. Por quê? Porque ele trabalha em um hospital que é ambiente insalubre. Bacana? Então, o Lúcio está corretíssimo. Letra A. Lúcio está errado. Não está não, ele está certo. B. Lúcio está correto, pois é pacífico e simulado o entendimento de que nenhum empregado é obrigado a realizar horas extras. Opa, aqui não, né? Existem casos em que o empregado é obrigado. Mencionei há pouco, está no artigo 61. É quando houver serviço inadiável, serviço cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto ou quando for caso de força maior. Só para o amigo entender. Olha, eu vi um caso assim uma vez. Quando eu trabalhava como engenheiro, eu vi numa obra o seguinte caso. Determinada laje foi concretada, eram umas quase 5 da tarde. 5 da tarde os operários iam sair. As escoras que seguravam essa laje começaram a ceder, começaram a quebrar uma por uma, começaram a flambar e a laje ia arriar. O concreto ainda tinha acabado de ser colocado, a laje sem dúvida ia arriar. Imagina então se os empregados dissem, olha, chefe, acabou o meu horário, vou embora, até amanhã, se a laje estiver aí a gente conserta, né? Nesse caso, o que acontece? Esse serviço não pode ser adiado, o serviço tem que ser feito de imediato. Nesse caso, a empresa diz, olha, sinto muito, ninguém vai embora agora, vocês vão terminar esse serviço, depois vocês podem ir. Então, é só para chamar a atenção, existem casos, sim, em que a empresa pode impor as horas extras do empregado. Você que está com som, dá uma saída e volta que deve normalizar, porque está normal. Então, assim, existem casos, esse do artigo 61, em que a empresa pode impor essas horas extras. Lá no artigo 239, a gente também tem do ferroviário, a mesma coisa, tá? O ferroviário, havendo acidente na via férrea, a empresa pode impor as horas extras, né? Para que ele possa, resolver a questão do acidente, tá? Então, a letra C, né? A letra B está errada, o Lúcio está correto, ele está, mas o motivo não, pois é pacífico de que nenhum empregado é obrigado a realizar horas extras. Não, tem casos em que ele é obrigado sim, tá? Letra C, Lúcio está errado, já parou aí, que ele está correto, né? Pois a legislação em vigor não exige que a eventual realização de hora extra seja antecedida de autorização de órgão governamental. No caso de agente de ambiente insalubre, exige sim, artigo 60 da CLT. Lu, você é a Luana? É por isso que eu não te cumprimentei, porra. Lu, usa até o nome, Luana, né? Ora, Lu, eu não sei quem é. Aí ela reclamou que eu dei boa noite pra todo mundo, menos pra ela. Não sou adivinho, ela só fala Lu, complicado, né? Enfim. A letra D diz assim, Lúcio está correto, pois tratando de atividade insalubre, que é o caso dele, a prorrogação de jornada precisa ser prévia... tá, desculpa, eu pensei que fosse a Luana. A Luana que reclamou que eu não falei com ela hoje. Ontem, na transmissão de ontem. Tratando de atividade insalubre, a prorrogação de jornada precisa ser previamente autorizada pela autoridade competente. É isso, artigo 60 da CLT. Bacana? Amigos, as questões eram essas, mas olha aquela questão importantíssima, você que vai fazer OAB, você que é advogado da área trabalhista, você que faz concurso, atenção porque eu vou falar agora, foi a pergunta, negócio da jornada britânica, tá? Nós vamos encontrar isso na súmula 338 do TST. Opa, obrigado, muito obrigado. Súmula 338 do TST, que é o seguinte, vou começar a dar a explicação mais completa, tá? A empresa que tem mais de 10 empregados
é obrigada a manter registro de jornada. Registro manual, o empregado anota numa folha. Registro mecânico, ele bate cartão. Ou registro eletrônico, ele passa o dedo, a retina, enfim, controle eletrônico, tá? Então, mas é obrigatório se houver mais de 10 empregados. Arlete, olha só, não sei se é essa dúvida, mas olha só. Há um normativo do Ministério do Trabalho que trata do ponto eletrônico, mas na verdade ele é opcional. A empresa que aderir ao ponto eletrônico tem que seguir as normas do Ministério do Trabalho. Quanto ao arquivo não manipulável, recibo do empregado, tem uma série de normas, mas é só se a empresa aderir, tá? A empresa ainda continua com a possibilidade de ter ponto manual ou mecânico, até porque, olha só, essa possibilidade está na lei, está na CLT, está no artigo 74, parágrafo 2º, e não faria sentido uma norma administrativa do Ministério do Trabalho se sobrepujar à lei, então a CLT continua válida. Exatamente, a empresa que aderir tem de primeira via do empregado. Se for ponto eletrônico, tem, né? E além disso, o arquivo tem um padrão. A empresa que fornece esse ponto eletrônico, ela tem que ser certificada junto ao Ministério do Trabalho, que é para verificar se os arquivos não são manipuláveis, porque são muito comuns os relatos, eram comuns, empregado que registra o ponto eletrônico, a empresa entra no arquivo e muda o horário que ele registrou. Isso é para evitar isso aí, tá? Então, são dois. Eu vou falar sobre o controle, o uniforme. Não pode, eu vou falar agora. Mas enfim, então voltando, né? A súmula 338 trata disso aí. Nos casos de empresas que tenham mais de 10 empregados, é obrigatória a existência do controle de jornada, tá? Não havendo esse controle de jornada, haverá presunção de que é verdadeiro o que o empregado falou na inicial. E aí sim, o ônus da prova inverte. Olha lá, em regra, as horas extras, me enganei, sem querer. O ônus da prova é do empregado. Ele é que precisa provar que trabalhava em horas extras, né? Mas, se for essa hipótese da súmula 338, ou seja, a empresa tem mais de 10 empregados e não tem controle de jornada, inverte o ônus. Presume-se que a jornada mencionada pelo empregado é verdadeira e a empresa passa a ter o ônus de provar que não é verdadeira. Ou seja, é a empresa que passa a ter que provar que o empregado não fazia horas extras. Mas atenção, hein? A presunção de que é verdade a jornada indicada no inicial é uma presunção relativa, ou seja, pode a empresa tentar provar em contrário, tá? Exatamente o que eu estou falando agora. Olha só, a empresa pode tentar provar em contrário. Eu estou dizendo isso porque já apareceu numa prova da OAB da seguinte forma: a empresa não apresentava os controles de jornada e ela tinha 2 testemunhas. Porque ela não tinha os controles, o juiz disse: olha, não, eu vou presumir que é verdade o que o empregado falou e não vou ouvir as testemunhas. E perguntava se o juiz estava correto. Não, ele está errado. A empresa tem o direito de ouvir suas testemunhas para tentar provar, né, que não é verdade a presunção de veracidade do que está na inicial. A prova, porque a testemunhal é a mais comum, mas é claro que não é só testemunhal, podem haver outras provas. Por exemplo, um caso concreto que eu vi. A empregada, no caso de empregada, ela dizia que trabalhava até 19h30. A empresa dizia que ela trabalhava até 18, tá? O que acontece? A empresa buscou registros escolares dessa empregada, mostrando que às 18h15 ela já estava na aula. Ok, tranquilo, digo sim. Ela já estava na aula. Ora, se às 18h15 ela estava na aula, impossível que às 19h ela estivesse na empresa. Está aí um outro meio de prova. Digamos que a empresa mantenha câmeras, circuito interno, e essas câmeras registram a hora. Com certeza, ela estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ainda me xingou. Era uma índia lá, como é, meu Deus? Era uma índia, não lembro qual era a etnia. Enfim, e ela me xingou na língua dela, saterê.
era uma índia saterê, e ela começou, eu não entendia porra nenhuma, mas pela cara ela tava me xingando, né? Enfim, eu só fiz rir. Aí eu também xinguei ela, mas não, eu xinguei ela em inglês, ela também não entendia inglês, deu elas por elas, né? Aí ficou tudo bem. Mas o que aconteceu? Ela ficou pé da vida. A empresa provou com documentos. O índio muito esperto, isso é mesmo. Com documentos que ela não tinha hora extra, ela ficou pé da vida porque eu rejeitei o pedido dela. Mas enfim. Mas eu fui xingado em saterê. Algum de vocês teve essa honra de ser xingado em saterê? Duvido, só eu. Mas o que acontece então? Outra prova, a empresa mantém, digamos, câmeras, né? Fixas que mostram a hora. E a filmagem mostra que a empregada sai, sei lá, o empregado sai às 18 horas. É uma forma de afastar. Agora, na vida real, o mais comum é que a prova seja testemunhal. Então, o juiz não pode impedir que a empresa produza essa prova testemunhal, tá? Então, no caso que o juiz fez, cerceou a defesa da empresa. Bacana? E a questão do ponto uniforme é o seguinte, a mesma súmula 338, que fala que se a empresa não apresentar os controles de jornada, haverá a empresa que tem mais de 10 empregados, né? Menos de 10 ela não é obrigada. Não apresentar, presunção de veracidade. A mesma súmula diz assim, se a empresa tiver os controles, mas os controles forem uniformes, por exemplo, todo dia registra, foi em Paris, na verdade foi em Barreirinha, foi em vaga itinerante. A empresa tem controles uniformes, todo dia está lá hora de entrada, 8 horas em ponto, né? Todo dia hora de saída, 18 horas em ponto. Esse é o famoso controle britânico, jornada britânica, né? O que acontece? É questão estatística, é impossível o empregado todo dia entrar exatamente 8 horas. Ele vai chegar 1 minuto mais cedo, 1 minuto mais tarde, 2 mais cedo, é impossível, todo dia exatamente às 8, não é verdade? O horário está viciado. O TST, reconhecendo isso, o TST disse, olha, esse horário uniforme, é claro que ele não corresponde à realidade. Se ele não corresponde à realidade, esse controle de jornada, ele é imprestável como prova, ele é desconsiderado. E se ele não serve como prova, é a mesma coisa que a empresa não ter apresentado o cartão de ponto. Então, quer dizer, o controle de jornada que apresenta a anotação uniforme, do mesmo modo que a falta do controle, é inválido como prova e gera a presunção de que é verdadeira a jornada indicada no inicial. E a empresa que passa a ter o ônus da prova é de que essa presunção não corresponde à realidade, tá? Beleza isso aí? Ediel, essa questão dos 5 minutos é um pouquinho diferente. Você vai encontrar no artigo 58, parágrafo 1º da CLT. É assim... O empregado, quando registra a jornada, né, as oscilações... respondeu a dúvida? Alvácia respondeu? Bacana. O empregado, Ediel, quando ele anota a sua jornada, as variações de 5 minutos para mais ou para menos, né? Desde que no dia não passe de 10 minutos, são desconsideradas. Por exemplo, o empregado começa a trabalhar às 8, mas ele bateu o cartão de ponto às 7h56. 4 minutos antes. Esses 4 minutos não serão pagos como horas extras, desde que no dia ele não passe do total de 10, tá? Artigo 58, parágrafo 1º, exatamente isso aí. Agora, o empregado bateu o cartão às 8h03. Esses 3 minutos não podem ser descontados dele, tá? O tempo que leva da portaria até o local de serviço, se for superior a 10 minutos, estou falando de cabeça, mas acho que a súmula 429. Isso apareceu, inclusive, na penúltima prova da OAB, apareceu. Se o tempo que ele leva da portaria até o local de trabalho for superior a 10 minutos, vai ser pago como hora extra. Isso apareceu, acho que foi no exame 17 ou 16, acho que foi no 17, né? Súmula 429 é essa mesma? Tá. Mas olha só, eu vou até dizer melhor. Essa questão, esse tempo que leva, salvo engano, foi na Vale, no 17, na Vale do Rio Doce. Lá na Vale, da portaria da empresa até o local de trabalho é bastante longe, né? O empregado levava às vezes meia hora, e foi esse tipo de caso, acho que foi na Vale e na Volkswagen. Essas empresas chegaram ao TST, e o TST disse, olha, esse tempo de deslocamento, se for mais do que 10 minutos, vai ser pago como extra. Por que 10 minutos? O TST, foi na Volks, né? O TST usou como analogia
esse artigo 58, parágrafo 1º, que diz: se passar 10 minutos, vai ser pago no total com hora extra. E mais um detalhe ainda, tá? Essa tolerância de 5 minutos a cada vez e 10 minutos por dia não pode ser aumentada por norma coletiva. A súmula, perdoe-me se eu falar errado, mas acho que é a 449, porque eu estou falando de cabeça e posso me enganar, mas acho que é a súmula 449, acho que é essa aí, diz que não pode ser aumentada essa tolerância, que é de 5 minutos por cada vez que bate. Deixa eu ver aqui no livro de súmulas. Tá aqui, tá pertinho. Súmula 449, essa mesma, tá? Não pode, beleza, tá? Não pode ser aumentado, tá? Gente, o que eu tinha para falar das questões era isso. Alguém tinha perguntado alguma coisa sobre invenções de utilidade? É isso? Quem foi? Alguém que quer saber sobre isso? Tinha. Alguém perguntou, eu vou responder assim mesmo. Não se manifestou, mas eu vou responder assim mesmo. Ah, o Paulo foi assim, né, Paulo? Tá. Olha lá, Paulo. Lei 9279/96, tá? Artigos 88 a 91 da lei. Olha o que é que diz. Existem 3 possibilidades, tá? O empregado, ele inventa alguma coisa que vai propiciar lucro para a empresa, seja lucro direto ou seja porque a empresa economiza, tá? Existem 3 possibilidades. Se o empregado foi contratado para fazer esse tipo de pesquisa, e foi isso que apareceu na prova, o empregado foi contratado para fazer esse tipo de pesquisa, tá? Ele recebe salário para isso. Aí ele consegue inventar um equipamento novo, um sistema novo de trabalho, Lei 9279, 9279/96, é a lei que trata da propriedade industrial. Pois bem, artigo 88. O empregado, o salário dele já é para isso, é para ele pesquisar, para ele descobrir métodos novos, inventos novos, utilidades novas, processos novos. Se ele já recebe para isso, ele não ganha nada do que ele descobrir. Pertence à empresa, porque a empresa paga para ele fazer isso mesmo, tá? Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, o empregado não recebe, e em direito do trabalho já apareceu também, o empregado não recebe para isso, a tarefa dele é outra. Vou já dar exemplo concreto desse segundo caso. A tarefa dele é outra, mas ele é curioso e ele vai pesquisar, ele vai tentar criar um processo novo, e ele faz isso usando material, se tiver no contrato, sim. Não há direito legal. Se o contrato tiver previsão, com certeza ele vai ganhar, né? Claro. Aí sim, mas não, eu quis dizer que não há previsão legal, tá? Pois bem, o empregado é outra função, mas ele, usando o material da empresa, nas suas horas de folga, ele cria um equipamento novo. Neste caso, tá? Embora a função dele não seja essa, mas como ele se valeu do material da empresa, será dividido entre ambos. Se houver previsão contratual, no percentual previsto, tipo 40% para a empresa, 60% para o empregado, o que for previsto, tá? Não havendo previsão, 50-50, 50-50, tá? Tá. Entendi. É verdade que a função é a pesquisa exatamente de coisa nova, né? Pois é, então, não havendo previsão, metade do empregado, metade da empresa, dos lucros oferidos dos royalties, né? Com a patente, tá? A terceira hipótese é: o empregado não foi contratado para isso e ele descobriu alguma coisa nova, mas trabalhando na sua casa, nas suas horas de folga. Ele não usou o material da empresa, ele não fez também trabalho. Nesse caso, todo o resultado pertencerá ao empregado. A empresa não tem direito a nada. Olha só, eu disse que ia mencionar um caso concreto, vou mencionar 2. Muito obrigado, Andréa. Vou mencionar 2 casos concretos. Um foi na Vale, né? Falei há pouco na Vale. Olha lá, o empregado da Vale, a função dele não tinha nada a ver com pesquisa. Opa, tranquilo, valeu, Paulo e Ediel. A função dele não era pesquisa, tá? Mas ele era um cara curioso, e ele usando, assim, engate de locomotivas com vagões lá na Vale, tá? Obrigado, Wilma. Engate de locomotiva. Eram engates importados, caros, caríssimos, e tinha uma duração curta, duravam 2, 3 meses no máximo e precisava de novo. A Vale gastava uma fortuna, mais de 100 milhões de dólares por ano com esses engates. E esse cabra curioso, ele pegou os engates que estavam por lá e resolveu fazer,
resolveu fazer pesquisas, né? E criou um novo tipo de engate, tá? Que ele criou usando o material da Vale, mas não era o trabalho dele. Criou um novo tipo de engate, mais durável e mais barato, até porque não precisava mais ser importado. A Vale passou a economizar cerca de 80 milhões por ano com esse invento do empregado, tá? Só que não quis pagar nada para ele, grátis da empresa, né? Esse cabo entrou na justiça e foi reconhecido na Justiça do Trabalho e foi reconhecido o direito dele a receber metade do que havia sido propiciado de lucro para a empresa com aquilo lá. O outro caso que eu vi foi até um aluno que me contou, aqui em Manaus até, um aluno, um curso que eu ministrei do IPOG, pós-graduação do IPOG, e um aluno me contou o seguinte: o cunhado dele trabalha numa empresa aí, tá? Enfim, não sou baú para guardar segredo, na empresa que presta serviço de energia elétrica aqui para o estado. E segundo, posso sim, claro, segundo me disse esse aluno, foi assim, a empresa comprou um sistema para informatizar folha de pagamento, uma série de coisas lá, mas o sistema não valia nada, o sistema muito ruim, travava, não se conseguia usar, não atendia a finalidade. O que esse cara fez, tá? Esse sujeito, ele terminava a jornada dele e ele ia para o computador da empresa, ele tinha um código-fonte do sistema e ele, na verdade, mudou por completo. Ele basicamente criou um sistema novo. Moral da história, até hoje a empresa usa o sistema dele. Precisa modificar? Pede que ele modifique. Por quê? Porque o que ela comprou por uma fortuna não serve. Isso é caso típico, tá? Na verdade, o que ele propiciou de economia, de ganho para a empresa, ele tem direito a metade. Bacana? Era isso sobre a questão da propriedade industrial e inventos do empregado. O amigo há pouco falou que tinha alguma dúvida, pode falar. Opa, nada, eu que agradeço a sua presença e a companhia. Olha, Dede Lopes, DDL? Não, acho que não. O que acontece? Na verdade, não, tá? O que é previsto naquelas portarias da Secretaria de Defesa do Consumidor é que em caso de inadimplência, em caso de insolvência, né, o consumidor insolvente ele tem direito de desfazer o contrato, mas é o insolvente, o simples arrependimento não, infelizmente não, né? É muito comum esse equívoco, a pessoa achar, olha, mas eu desisti, eu não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta. Não, infelizmente não. Você celebrou o contrato, você precisa cumprir. Ah, mas eu mudei de ideia. Mudança de ideia, infelizmente, não lhe dá amparo. Várias empresas negociam com o consumidor, né? Principalmente quando é roupa ou material desse tipo, a empresa negocia. Eu já te respondo. A empresa negocia, mas é critério da empresa, não há obrigatoriedade não. Infelizmente não há, tá? Não há defeito no produto, não há nada, não há falha, não há vício no serviço, a empresa não é obrigada a aceitar a sua desistência. Ela pode manter o contrato, tá? Olha só. Agora, você cava um vício, se você achar algum defeito, alguma coisa, de repente você até briga, né? Mas tem que ter alguma falha, algo que a empresa te prometeu e não está cumprindo, senão você não vai conseguir. Opa, tranquilo, tá à disposição. A J. Soares, a questão do concurso aqui em Manaus, tá? Possivelmente o concurso para analista e técnico para servidor sai este ano. O de juiz, não sei se era a sua pergunta, o de juiz não. O de juiz, assim... o TRT, aliás, como o judiciário inteiro, né? O TRT, ele é uma questão interessante isso aí, interessante. O TRT, ele não tem verba para fazer concurso. A Justiça do Trabalho toda está estrangulada, está sem verba, tá? Para fazer concurso. E aí, o que acontece? Como está precisando muito de juízes, tem um claro enorme no quadro, existem vários juízes pressionando para que o tribunal faça um concurso com os juízes daqui mesmo, uma comissão com os juízes da casa. Eu confesso que não sou favorável a essa ideia, porque assim, por mais honesto que seja o concurso, sempre vai aparecer alguém, mas não, mas é porque privilegiou alguém, ele é amigo não sei quem, isso gera uma desconfiança, não fica legal, né? Não, por mais que não haja nada de mácula, fica uma desconfiança, sempre vai haver alguém que fale. Então, eu prefiro, na minha opinião pessoal, eu prefiro que o tribunal, quando tiver dinheiro, contrate uma instituição terceirizada e essa instituição faça o concurso, que é assim que vinha funcionando até agora. O problema é que se for dessa forma, só deverá ser no ano que vem, porque para esse ano o tribunal não tem verba e nem perspectiva de conseguir a verba, tá? Os juízes estão pressionando, pois é.
Os juízes estão pressionando porque eles querem concurso, porque tá realmente uma sobrecarga de trabalho muito grande. Mas o tribunal até agora deu sinais que não vai topar não. Então, assim, de modo mais direto, quando deve ter concurso para juiz aqui do TRT? Possivelmente só no ano que vem. Pois é, infelizmente é isso aí, né? Olha, essa questão os empregados dispensados das terceirizadas por conta da Lava Jato, né? Na realidade é a situação normal. Os direitos dele trabalhistas deverão ser pedidos contra a empresa empregadora e, como a tomadora de serviço é a Petrobras, é uma empresa da administração pública, responsabilidade subsidiária da Petrobras, desde que demonstrada a culpa da empresa. Cá para nós, análise concreta. Na minha opinião, é indubitável a questão da responsabilidade subsidiária da Petrobras, tá? Porque olha o que acontece. Na realidade, essas empresas quebraram porque o serviço parou o pagamento. E parou o pagamento, né? Já te respondo, parou o pagamento pela patifaria que está havendo na Petrobras. Então a empresa não tem culpa? É claro que tem. Na minha visão, pelo menos, a culpa da Petrobras fez com que cessasse os pagamentos. E cessando os pagamentos, as empresas quebram. A empresa não tem como manter seus empregados. Muita gente foi dispensada por isso aí. Então, na minha opinião, haverá sim a responsabilidade da Petrobras, tá? Mas, enfim, vamos ver o que acontece, tá? Responsabilidade subsidiária, isso aí. Enfim, refinaria tem a da Petrobras, tem uma refinaria aqui, refinaria Manaus, Reman. A questão, você quer ser o documento da faculdade, a faculdade não pode, a faculdade pode te cobrar, mas ela não pode, claro, negar seus documentos, ela é obrigada a te fornecer, né? Então, ela pode cobrar que você pague o que deve, lógico, tá? Mas negar a fornecer documentos, não, isso ela não pode reter, tá? Beleza? Tá, tranquilo, beleza, é isso aí. Meus amigos, olha, então eu vou parando por aqui. Opa, Manaus e peso, é isso aí. Tá, olha, dia 20, alguém tinha perguntado? Dia 20, o professor Cleber Barros não tá aí. Tomás, engraçadinho. Dia 20 de março agora, o nosso dia de resolução de questões, comigo e com o professor Cleber Barros e comigo, né? Muita pretensão a minha. Dia 20, como a Gisa falou, devem ter algumas vagas. Ontem faltavam umas 40, 50. Tá bom, um abraço a você. DIRPF, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, é isso? Pois é, então ainda temos algumas vagas. Não deve ter lotado hoje não, mas não tem muita não. Acredito que amanhã ou depois vai acabar as vagas, mas ainda tem algumas sim. Bacana? Arapiraca, Alagoas, opa, mas seja muito bem-vinda. Você vale por muitos, com toda certeza, tá? Então, DIRPF, pois é. Opa, muito obrigado. Então convide, vou colocar no YouTube sim, hoje em 3 partes, né, porque caiu 2 vezes na internet. É por isso mesmo, eu falei brincando, legal. Então tá. Aí câncer é fogo, a energia de câncer é terrível. Amigos, olha, então compartilhe. Não, eu vou dormir agora, vou já dormir. Compartilhe com seus amigos, chame seus seguidores, né? E assim, a rádio, isso aí, o Turíbio lançou, o professor Turíbio lançou, vai pro YouTube, com certeza vai pro YouTube, em 3 pedaços, porque caiu 2 vezes na internet. O professor Turíbio ontem lançou isso aí, a rádio, Rede Aldemiro Dantas de Ensino. Gostei muito do nome e vou adotar de verdade, né? Eu também gosto dessa hora, tá? Então, amigos, olha, compartilhe, se você não me segue, me siga, @Aldemiro Dantas, tudo junto, tá? Beleza. Opa, obrigado pelo convite. Rede Aldemiro Dantas de Ensino, isso mesmo, rádio, é isso mesmo, tá? Muito obrigado, tá? Então, boa noite a todos. Agora eu vou tentar dormir, porque ontem com esse negócio de periscope eu fui dormir quase 2 da manhã. Eu vou tentar dormir um pouquinho mais cedo hoje. Sucesso a vocês também. Uma boa noite para todas, tá bom? Tá, então até mais, hein? E com o índice Saterê também, né? Não esqueça o índice Saterê. E com o telefone que não quer desligar.